Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 2 de março, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parece que Jesus está falando para os nossos dias e para nós. Coisa triste quando a gente procura as pessoas que são investidas em alguma autoridade ou alguma missão religiosa, sobretudo de guiar comunidades, e a gente percebe que aquilo que elas dizem, elas não praticam. Quando dá a impressão que existem duas vidas diferentes, uma que ela deseja mostrar e outra que ela vive de fato. Nós vivemos num tempo em que as aparências são exaltadas. Veja o exemplo das redes sociais. A gente é capaz de ter inveja de uma pessoa no seu perfil do Facebook, por exemplo. Parece a pessoa mais bem-sucedida da face da Terra, a pessoa mais feliz, a mais resolvida, a mais livre, a mais aberta. Talvez ali esteja o que as pessoas gostariam de ser, aquilo que elas mostram porque é o que desejam viver. E não existe nenhuma maldade nisso. Falo isso com respeito, não para criticar as pessoas individualmente, mas para ajudar a pensar sobre isso. Todos nós, e aí começo falando por mim mesmo, todos nós, nos nossos dias, nos ligamos a uma ideia de uma aparência, de um ideal que depende muito da opinião das outras pessoas. E se a gente não tomar cuidado, a gente passa a viver por isso, passa a viver de aparência. Então é muito importante que a gente procure encontrar a verdade naquilo que a gente mostra. Hoje a cultura leva as pessoas não só a quererem ter alguma coisa, mas necessariamente a nossa cultura as leva também a mostrarem alguma coisa. Tem que mostrar que tem. E então isso nos coloca exatamente dentro desta linha de raciocínio. Falo de maneira geral, mas aqui é claro que Jesus está falando especificamente de religiosos. Eu estou incluído nesta classe, eu sou padre.
Eu poderia entender, isso me deve levar a refletir, se Jesus dissesse assim para os fiéis: olha, os padres são ordenados, receberam o sacramento, eles estão investidos num poder divino, a Eucaristia que eles celebram é um verdadeiro ato sagrado. Então, olhem, aprendam tudo que eles ensinam, mas não façam nada do que eles fazem. Eu me imagino nesta situação. Isso me faz pensar que eu devo viver aquilo que eu ensino, não somente ensinar. É claro que, por outro lado, isso aqui me deixa tranquilo também em saber que a autoridade e o poder que Deus dá a alguém para servir na comunidade não depende da santidade dele, não depende nem mesmo da coerência dele. Se ele ensina aquilo que ele aprende da palavra de Deus e da teologia, do magistério da igreja, é claro que ele merece crédito naquilo que está ensinando. Mas se ele não pratica aquilo que ensina, então eu devo ter o discernimento. Devo ter o discernimento de copiar, então, aquilo que ele ensina, mas não aquilo que ele pratica. Então, é consolador saber que o verdadeiro modelo não somos nós. Então, eu ensino, eu anuncio Jesus Cristo. Se alguém me disser, mas você não age totalmente com toda a perfeição desse jeito, eu digo, é verdade, eu sou alguém que está a caminho, eu me esforço, eu sou sincero, eu me esforço. Isso eu posso dizer. Mas, por outro lado, eu fico muito tranquilo, porque se eu dissesse assim, que eu tenho que ser perfeito primeiro para ensinar depois, então não vou ensinar nunca. Porque jamais serei perfeito. Por isso, a nossa sinceridade é ensinar aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente luta para viver, com humildade de quem sabe e não esconde que não é perfeito. Nós, nesse sentido, estamos a caminho. Santo Agostinho dizia para o seu povo, escreveu isso inclusive, para mim me consola aquilo que eu sou com vocês, e aquilo que eu sou para vocês me apavora. Nisto está um consolo, naquilo está uma obrigação, um peso, porque para vocês eu sou um bispo. Ele era um bispo. Eu sou um bispo. Para vocês eu sou um bispo, mas como vocês eu sou um cristão. Então me consola que eu sou um irmão de caminhada, que eu sou um cristão como vocês, que eu sou um batizado. E me pesa que eu sou um bispo. Por quê? Porque eu tenho obrigações. Eu preciso cuidar, eu tenho uma missão especial. Então, assim também nós. Agora, uma última coisa que talvez servisse para a reflexão das pessoas no sentido assim de exatamente, de verdadeiramente assumirem isso que Jesus diz. Jesus diz assim: eles têm autoridade. Então, façam aquilo que eles ensinam. Porque às vezes a gente percebe que tudo vira pretexto. Às vezes alguma pessoa diz assim, eu não vou à missa porque eu vejo as pessoas que vão à missa e depois que saem de lá não vivem o que ouviram lá. E a gente poderia dizer, mas por que não vai à missa e faz o certo? Em vez de desprezar o que está errado, despreza o que está certo. Não, ninguém é obrigado a seguir os maus exemplos. Na igreja está cheio de maus exemplos na igreja. É verdade. Mas também é possível fazer uma lista muito grande de santos, de pessoas virtuosas. Você não precisa escolher o pecador para você seguir. Não precisa tomar por exemplo só quem erra. Na igreja existe muita gente dando bom exemplo e passando por cima de tudo e superando tudo.
Isso não isenta a responsabilidade de quem deveria pôr em prática o que ensina. Como dizia São Beda, o Venerável, mais ou menos assim a frase, de que é preciso perguntar aquilo que se ignora, ensinar aquilo que se sabe e praticar aquilo que se ensina. Então, essa é uma obrigação verdadeira. Mas isso não significa que a autoridade, que o conhecimento, enfim, que a missão daquele que está a serviço do povo não valham nada por causa da sua imperfeição, dos seus limites, da sua fraqueza. Rezemos. Guardai, Senhor Deus, a vossa igreja com a vossa constante proteção, e como a fraqueza humana desfalece sem vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.